Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 8 de setembro de 2020. Então, hoje eu trouxe para vocês um textinho sobre o dia 7 de setembro, né? Que foi o nosso feriado de ontem. Por quê, né? Independência do Brasil. O que aconteceu? Da nossa matéria interdisciplinar, uma parte mais de história, tá? E também uma atividade de matemática no EMAI sobre frações. Vamos começar então com a atividade do interdisciplinar. Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Independência do Brasil. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Os políticos portugueses exigiram que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. No Brasil, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe regente permanecesse em nossa terra. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse. Ele atendeu ao desejo do povo declarando: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Com esse ato, Dom Pedro atendeu aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. Dom Pedro permaneceu no Brasil e esse dia passou para a nossa história como o Dia do Fico. Os brasileiros continuaram em campanha política para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro fez uma declaração oficial de independência, afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas com apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América que já haviam se libertado do domínio europeu apoiaram oficialmente nossa independência. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei. Então a gente tem aqui uma história bonitinha, né? Sobre o dia da independência, tendo Dom Pedro I como um herói aí da independência, né? Frases de efeito e tal. Mas a nossa história, a história do nosso país, ela não é nada bonitinha, tá? Então, sobre a independência do Brasil, o próprio texto acabou falando para a gente aqui, né? Que era para atender aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. Então, desde aquela época, a gente já tinha aí uma elite, né, no Brasil, as pessoas ricas, né, os fazendeiros, que mandavam no país. Como era de interesse deles, como Dom Pedro tinha lá os acordos com eles, foi interessante para eles manter Dom Pedro no Brasil, tá? E, na verdade, isso daí foi tudo um acordo, porque se realmente Portugal não quisesse, provavelmente a independência do Brasil não teria acontecido naquele momento, tá? Sobre a parte de os brasileiros venceram o ataque de tropas portuguesas, isso daí eles tentam romantizar um pouco a história da independência do nosso país. Mas não foram os brasileiros que lutaram pela independência. Foi um interesse, né? Um acordo entre os ricos no Brasil e Dom Pedro, que era o príncipe regente na época. Então, a nossa independência, na verdade, não deixou a gente independente. Porque, se a gente parar para pensar, quando o Brasil se tornou independente, entre aspas, de Portugal, quem que virou o nosso imperador? Foi um brasileiro? Não, né? Continuou sendo um português, que no caso era Dom Pedro. Dom Pedro era português, tá? Então, a gente tem aí uma história toda bonitinha, romantizada, né? Sobre a independência do Brasil, mas até a independência do nosso país só aconteceu porque essa elite rica do Brasil quis, tá? E as pessoas que a gente tem hoje, né, comandando o nosso país, os ricos, né, a elite brasileira, são parentes dessas pessoas lá de trás da história. Eles controlam o nosso país há muitos anos, tá? Então, tudo que aconteceu de reforma no Brasil, nada foi interesse da população, nada foi interesse do pobre, sempre para atender aos interesses e às exigências da elite brasileira, dessas pessoas ricas, tá? Então, essa historinha toda romantizada, na verdade, é só uma enfeitada que eles deram
num processo histórico aí que foi ocasionado por acordos e por interesses de pessoas ricas daquela época, tá bom? Então vamos para as questões. Em que data foi declarada a independência do Brasil? Então vamos lá. Dia 7 de setembro. Vou colocar 7/9, né, para caber aqui, de 1822. Quando Portugal solicitou que Dom Pedro retornasse ao país, que campanha teve início, tá? Aqui diz, ó, que foi uma campanha pedindo, né, que o príncipe regente ou que Dom Pedro ficasse no Brasil, tá? Uma campanha solicitando que Dom Pedro permanecesse no Brasil, ok? 3. Qual frase que Dom Pedro proferiu ao receber o abaixo-assinado pedindo sua permanência no Brasil, dia do fico, né? Como é para o bem de todos, tá? O pessoal costuma falar essa frase de efeito, né? Ela é conhecida, né? Para o bem de todos. Nossa, como ele é herói, né? De todos. E não é porque ele quer, não é porque os ricos querem, para a felicidade geral da nação. Como é para o bem de todos. Ai, ai, ai. A nossa história do nosso país é complicada, viu? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ó, que heróico, né? Como se fosse muito difícil para ele ficar no Brasil, né? 4. Com a independência do Brasil de Portugal, o que Dom Pedro se tornou? Ele se tornou imperador, tá? Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, tá? Então, se um dia cair na prova lá, quem foi o primeiro imperador do Brasil? Foi Dom Pedro I, tá? Que regime de governo adquiriu o Brasil a partir dessa data? O Brasil passou a ser uma monarquia, tá? O que é monarquia? Uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou pelo rei, tá? Então, pessoal, antes disso, né, o Brasil era uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração. Portugal, ele não investia no Brasil, ele não queria que o Brasil se desenvolvesse, não. Ele só vinha para tirar as riquezas do nosso país, era uma colônia de exploração. Aí, quando os interesses deles acabaram, né, de certa forma, conseguiram ocasionar aí a independência do Brasil, tá? Mas o nosso primeiro imperador foi um português, então a gente, sinceramente, não ficou tão independente assim, né? Então, para vocês entenderem um pouco aí desse capítulo da história brasileira sobre a independência, tá? E a 6 era para vocês ilustrar, tem tantos desenhos, né? Dom Pedro lá em cima do cavalo, com a espada e tal. Ou vocês podem fazer os fazendeiros lá entrando no acordo, né? Um cochichando pro outro. O que a gente vai fazer para manter o Dom Pedro aqui, para ele garantir os nossos interesses, né? Então, existem várias formas de vocês ilustrarem aí, tá bom? Vamos para a matemática, então, que matemática, pelo menos, não é tão decepcionante como a história do Brasil, né? Aqui no EMAI, páginas 65 e 66, as frações, vamos lá. Olivia pegou algumas tiras de papel e dividiu-as em partes iguais. Ela coloriu algumas dessas partes e fez uma descoberta interessante, observe. Então, a gente tem aí, ó, dividida. Aqui, se a gente for ver, é o mesmo retângulo dividido em partes diferentes. Aqui ele foi dividido em duas partes, aqui em 4, aqui em 6, aqui em 8 e aqui em 10. Então, é a mesma tira, tá? O mesmo retângulo dividido em partes diferentes, ó. Ela percebeu que 1/2 mais 1/2 dá que 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4, tá? Então, como 1/4 mais 1/4 é 2/4, tá? Observou ainda que 1/2 é igual
a 3 sextos, tá? 3 pedaços de 6. Que outras igualdades podemos escrever, ó? 1 meio é igual também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 décimos, tá? 5 décimos dessa tira é igual a 1, 2, 3, 4 oitavos, tá? 4 partes de 8. O que mais que a gente observa aqui? 1 meio é igual a 4 oitavos. Também 3 sextos é igual a 5 décimos, né? 3 partes de 6 aqui, ó, é igual a 5 décimos aqui, ó, 5 partes de 10, tá? Porque é a mesma figura dividida em várias partes diferentes, tá? O que mais que a gente pode observar aqui? Que 10 décimos aqui, 10 pedaços de 10 seria um inteiro, né? 10 décimos é igual a tira inteira, tá? Então, a gente consegue observar diversas igualdades aí entre frações. Então, ele está mostrando para a gente um pouquinho sobre as frações equivalentes, tá? 1 meio, 2 quartos, 3 terços. Essas frações são chamadas equivalentes, tá? Elas equivalem à mesma quantidade, tá? Então, aqui era mais para fazer esse tipo de observação, tá? Comparar os pedaços e vocês terem aí mais concreto o que é uma fração equivalente, tá? Então, vamos lá. Página 66. Nas cartelas abaixo, há frações equivalentes. Pinte da mesma cor as cartelas que registram frações equivalentes. Então, vamos pintar, tá? 3 sextos, tá? 3 é metade de 6, então isso daqui é fração da metade. Vamos ver quantas frações da metade a gente encontra, ó. 5 de 10 também é metade, né? 5 é metade de 10. Será que tem mais alguma que representa metade aqui? 2 é metade de 4, tá? 3 não, um sexto, 3 nonos, 2 oitavos, 3 dezoitoavos, 2 décimos. 2 dozeavos, 3 15. Então, eu acho que são essas três aí que representam mais a metade. Então, vamos pintar todas de vermelho. Vamos lá, pintar de vermelho. Todas as frações que representam metade, tá? Elas representam a mesma quantidade que a metade. Aqui e aqui. Agora, vamos ver as outras. Aqui, pintei. Prontinho. Agora, vamos analisar as outras, ó. 1 terço, uma parte de 3. Se eu multiplicar aqui, eu vou pintar de verde, tá? Se eu multiplicar 1 por 3, dá 3. E se eu multiplicar 3 por 3, dá 9. Então, 1 terço é equivalente a 3 nonos. Então, vou pintar as duas de verde aqui. Será que tem mais alguma que representa um pedaço de 3? 3 nonos, 3 vezes 3, 9, não, acho que é só essas, vamos ver. 3 dozeavos. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Se eu dividir 12 por 3, dá 4. Então, isso aqui representa 1 quarto. Né? 3 dozeavos é um pedaço de 4, ó. Então, é equivalente. Tá? Para você saber se as frações são equivalentes, é só você dividir ou multiplicar o número de baixo e o número de cima pela mesma quantidade, tá? Aqui, se eu dividir 3 por 3, dá 1. E se eu dividir 12 por 3, dá 4, tá? 1 sexto. 1 sexto, se eu multiplicar 1 por 2, dá 2. E se eu multiplicar 6 por 2, dá 12. Então, 2 dozeavos é equivalente a 1 sexto. Vamos pintar, deixa eu ver. Vou pintar de roxinho. Vamos lá. 1 sexto, então... Opa!
1/6 aqui é equivalente a 2/12. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 2, 6 mais 6, 12, tá? Então, esses dois são equivalentes. Muito bem. Aqui. 2/10 é igual, é equivalente a 1/5. Se eu multiplicar 2 por 2, 2 por 1 dá 2. Se eu multiplicar 5 por 2, dá 10. Então, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vou pegar um laranja. Então, 1/5 é equivalente a 2/10, né? 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, dá certinho aqui, ó. Equivalente a essas duas frações. Sobrou 2/8, 3/15 e 2/6. Vamos lá. Essas daí já complica um pouquinho, né? 3/15, 2/6. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. E se eu dividir 6 por 3, dá 2. Não, 6 por 2 dá 3. Então, isso aqui é equivalente a 1/3. Então, deixa eu pegar o verde de novo. Isso aqui é 1/3 também. Ó, se eu pegar 2/6 e dividir 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, também representa 1/3. Ó, essa daqui. Epa. Pintar de verde também, tá? Porque representa 1/3. 2/6 é equivalente a 1/3. Muito bem, vamos ver esse 3/18. 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3, se a gente for fazer essa divisão, 18 dividido por 3 dá 6. Então, isso aqui é equivalente a 1/6. Dá para a gente pintar de roxinho. Vamos editar aqui, pegar o roxinho de novo. Pronto. Então, aqui é igual, é equivalente a 1/6. 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6. Muito bem. Aqui é equivalente a 1/4, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, aqui é equivalente a 1/4. Vamos pintar de amarelinho, porque são os equivalentes a 1/4. E agora, ali, ó, esse daqui, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 1/5. Então, é laranjinha, ó. É 1/5, equivalente a 1/5. Vamos pegar o laranjinha de novo. Esse aqui, 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. É equivalente a 1/5. Achamos todos aí, ó. Então, a gente tem 3 frações da metade. A gente tem 3 frações que representam 1/6, tá? Que é equivalente a 1/6. 3 frações que representam 1/5. 3 frações que representam 1/4 e 3 frações que representam 1/3, tá? Então, como que vocês faziam para analisar? Simplificava a fração para você saber qual era equivalente, tá? Então, ficaria mais ou menos assim. Vocês podem usar cores diferentes, tá? Então, vamos responder aqui a questãozinha, ó. Quando terminar, confira o que fez com um colega. Vocês podiam, né, conferir aí por WhatsApp, se vocês quisessem, tá? Escolha um grupo de cartelas que você pintou da mesma cor. Usando a calculadora, divida o numerador pelo denominador. Comente o que aconteceu. Então, eu vou escolher, por exemplo, o da metade. Vamos lá, né? 2 dividido por 4, 2/4. 5/10, né? E 3/6, que é o grupo aí da metade. Vocês podiam ter escolhido outro. E você podia fazer a divisão na calculadora, que é bem mais tranquilo, né? 2 dividido por 4 dá 0,5. 5 dividido por 10 também dá 0,5. E 3 dividido por 6 também dá 0,5. Então, o que aconteceu, ó? Ao dividir os grupos,
que representam ao dividir as frações, né? As frações do grupo da metade, tá? Percebemos que todas dão como resultado o mesmo número decimal, que é 0,5, tá? Se você escolhesse outro, por exemplo, 3 nonos, tá? Não vai dar 0,5 se você dividir 3 por 9. Dá 0,333333, tá? Então, ele não pertence a esse grupo da metade. Ele vai dar o mesmo valor se você dividir 1 por 3, vai dar 0,33333. Se você dividir 2 por 6, vai dar 0,33333, tá? Então, cada grupinho que foi pintado, se você realizar a divisão, as frações de mesma cor vão dar o mesmo resultado de número decimal. Porque isso prova que elas são frações equivalentes, que elas equivalem à mesma quantidade, tá bom? Então, foi um estudo aí sobre frações equivalentes e sobre simplificação de fração para vocês darem uma exercitada aí também, é bom, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!